Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender e compreender o que significa servir ao Senhor. Não se trata de um serviço que nós prestamos a Deus. Não se trata dos nossos cultos, dos nossos momentos de oração, dos nossos cânticos. Precisamos entender isso. Isso é pura religiosidade. Isso não traduz a vontade de Deus, não traduz o querer de Deus e não revela e nem traduz quem nós somos. Precisamos compreender isso. Para que nós somos chamados? Por que Deus nos chamou? Nós temos que entender que servir a Deus é servirmos as pessoas. Mas nós só entendemos isso quando nós compreendemos o propósito da nossa vida, a vocação que temos, qual é o nosso chamado. E isso nós precisamos entender. Precisamos compreender estas coisas. E precisamos entender que servir a Deus é servir as pessoas e como nós servimos essas pessoas. Paulo fala um pouco sobre isso lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, do verso 23 ao 25, ele fala assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor, e não às pessoas. Lembrem-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Quem faz mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as pessoas. E no capítulo 4, versos 5 e 6, ele diz assim: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Nosso propósito, a nossa razão vamos entender um pouquinho. Jesus, lá em João, ele fala que assim como o Pai o havia enviado, ele nos enviou. E ele disse também um pouco antes para os discípulos que quem nos recebesse estaria recebendo a ele, quem recebesse a ele estaria recebendo o Pai. E ele fala para Filipe que aquela pergunta que Filipe faz para ele, que gostaria de ver o Pai e isso era suficiente. Ele responde: Filipe, estou há tanto tempo com você e vocês ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem foi Jesus? Na realidade, ele veio para os seus, ele veio para revelar Deus ao mundo, ele veio para tornar o Deus invisível visível entre os homens. E aí, Paulo escrevendo, ele diz que a igreja tem um propósito de revelar a multiforme sabedoria de Deus. Isso está lá em Efésios. Pedro, escrevendo em sua carta, ele diz que nós somos a nação santa, o povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes, e que ele nos tirou das trevas e transportou para o seu reino para quê? Para proclamarmos as suas virtudes. Então, qual é o propósito da nossa vida? Não individual, mas pessoal. É um compromisso com Deus. De quê? De viver a sua vontade, de conhecer a sua vontade e a essa vontade nos submetermos. Esse é o compromisso. Isso é o que nos assegura a salvação, porque nós cremos naquilo que ele falou. Nós temos a certeza que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e que neste ato de submetermos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos inseridos na família de Deus. Para quê? A igreja tem esse propósito, de revelar Deus ao mundo, tornar o Deus invisível visível diante das pessoas. Por isso, tudo que nós fizermos, precisamos entender. Nós fazemos para quem? Para o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Cristo. Então, tudo o que fizermos é para revelá-lo, é para demonstrar nossa submissão
a sua vontade. E reconhecemos Ele como Senhor. Então, fazemos as coisas para as pessoas? Não. Nós fazemos para Deus. Mas servindo as pessoas. Pois é no servir das pessoas que nós revelamos Deus. Pois são através dos nossos relacionamentos, das relações que desenvolvemos, que manifestamos as virtudes de Deus. E no manifestar as virtudes de Deus, nós revelamos Deus ao mundo. Por isso, o papel da igreja é revelar Deus ao mundo. Mas nós só fazemos isso quando nós servimos as pessoas, revelando as virtudes. E quais são as virtudes de Deus? Fala de quê? De misericórdia, fala de graça, fala de bondade. Então, nós precisamos entender essas coisas. Nós existimos para servir as pessoas, porque só servimos a Deus quando servimos as pessoas. E servir as pessoas é reconhecer que o seu estado de ignorância, de falta de conhecimento de Deus, de falta de entendimento de Deus. E que nós precisamos revelar e fazer Deus conhecido. Ensiná-las, instruí-las, conduzi-las no conhecimento de Deus. Esse é o nosso papel. E fazermos isso implica que revelamos uma virtude de Deus, que é a compaixão. Porque sabemos e aprendemos e entendemos como lidar com aquele que é ignorante, ou seja, com aquele que falta conhecimento, falta entendimento. Esse é o propósito da nossa vida. E fazemos isso servindo a Deus. Isso que nós precisamos entender. O propósito da nossa vida é servirmos a Deus, não é sermos religiosos. Não se trata de ouvir e ver as pessoas fazendo coisas que demonstram sua ignorância, agirmos com aversão. Muito pelo contrário, devemos acolher essas pessoas e tentar e expressar e revelar Deus a elas. Por isso precisamos amadurecer, por isso precisamos caminhar rumo à maturidade e à expressão da plenitude de Cristo, da obra que Deus realizou em nossas vidas. Nós temos que entender isso. Foi para isso que nós somos chamados. É essa a razão do nosso viver e de nossas vidas, revelar Deus ao mundo. Que a gente possa entender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus, entendendo que o propósito da nossa vida é fazer Deus conhecido. Que a gente possa se sujeitar à vontade do Pai, cumprir o seu propósito, o seu querer para as nossas vidas, mas amadurecermos para revelarmos o Cristo ao mundo, servindo as pessoas e honrando ao nosso Deus, revelando quem somos, revelando de onde nós viemos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.